Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a economia colonial. Vamos promover uma revisão de conteúdo através da análise de gráficos e de tabelas. E então, preparados? Vamos lá! Aqui eu trouxe para vocês, para encerrar, alguns gráficos. Aqui o gráfico da produção de açúcar. O açúcar alcança o seu pique justamente aqui entre 1640 e 1660. Curiosamente, quem está aqui são os holandeses. Aqui é o Nordeste açucareiro, a administração do Maurício de Nassau, exatamente na administração holandesa. Por que o açúcar conseguiu esse pique? Porque os holandeses liberaram créditos para os senhores de engenho. Os holandeses reduziram impostos. Os holandeses investiram na infraestrutura. Então, naturalmente, o Nordeste açucareiro vai bem, obrigado. Bom, depois que os holandeses foram expulsos, aí sim, você tem uma queda expressiva, né? Mas apesar de estar em queda, o açúcar do Brasil continua a ser a principal atividade econômica. Bom, aqui eu tenho a atividade mineradora no século XVIII. O ouro não supera a lucratividade do açúcar, até porque boa parte do ouro correu para o contrabando. Estima-se que 1/3 do ouro do Brasil correu para o bolso do contrabandista. Então, o ouro ele não supera o lucro do açúcar. Muito bem. Aqui eu tenho a lucratividade geral, o lucro do ouro e do açúcar, gerando praticamente 4,5 milhões de libras, o que foi muito bom para Portugal. Essa linha vermelha representa a depreciação da moeda portuguesa, uma referência do câmbio. O escudo português entra em queda, dentre outros fatores, em função do declínio da lavoura canavieira, em função da queda das exportações do açúcar. Bom, agora, mais importante, a população brasileira. Essa linha preta representa o crescimento demográfico. Em 1560, 1580, a população brasileira era muito pequena, 57 mil habitantes. Em 1620, apenas 100 mil habitantes. Ela cresce timidamente. E é o açúcar que traz a população, mas uma população pequena. Agora vejam bem, a partir de 1700, com a descoberta do ouro, a população dobra de 180 para 300. E ao longo do século XVIII, ela vai ser multiplicada por 10, pessoal. De 300 mil habitantes, ela cresce para 3 milhões. E ao final do período colonial, já éramos 3,5 milhões de habitantes praticamente. Isso tudo, pessoal, por causa do ouro. O ouro, sim, trouxe um crescimento demográfico expressivo. Por isso que eu falei para vocês que a região mineradora ela se tornou o primeiro mercado interno da história do Brasil. Milhares de portugueses estão vindo para o Brasil, em especial para a região mineradora. Ou seja, todo mundo tentando a riqueza fácil na região das Minas Gerais. Então, um desdobramento da atividade mineradora é o crescimento demográfico na história do Brasil. Bom, aqui eu tenho um outro gráfico que revela algo bem parecido, a lavoura canavieira, como principal atividade econômica, aqui o período de pique, que é o período dos holandeses. Posteriormente, você tem uma queda expressiva com a expulsão dos holandeses, mas mesmo em queda, o açúcar ainda supera o ouro. Vejam bem que a barra do ouro começa a crescer em 1700. Em 1750, ela vai crescendo, em 60 ela alcança o pique, mas ela não supera o açúcar. Então, uma conclusão importante, tá? A principal atividade da economia colonial é a lavoura canavieira. O ouro é importante, mas ele não supera a lucratividade do açúcar. Beleza?
Outro quadro, o açúcar, 300 milhões de libras, a mineração, 170. Olha só, a mineração chega a um pouquinho mais da metade do açúcar, tá? Mas não supera o açúcar. Bom, então essas seriam referências da economia. Açúcar em primeiro lugar, ouro em segundo, e depois outros produtos, né? Couro, pau-brasil, tabaco, etc. Muito bem. Em relação à população, até 1822, até a nossa independência, o que nós temos? Nós temos 3.650.000 habitantes. Agora vejam só a distribuição. Desses 3.650.000 habitantes, pessoal, mais da metade é de negros. Então, a população brasileira era uma população basicamente, etnicamente negra. Então, são quase 2 milhões de negros, 900 mil brancos, 470 mil índios e 300 mil mestiços. E aqui vale lembrar que a população indígena original, estimadamente, era de 5 milhões de habitantes, isso em 1500, segundo algumas estimativas. Depois de 3 séculos de convívio com os brancos, a população de 5 milhões de índios foi reduzida para 470 mil. Ou seja, em 3 séculos de convívio entre brancos e índios, o branco matou 90% do total da população. Um genocídio. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre a economia colonial. Inscreva-se na Espaço Tempo, a história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.